espada, nem com lança, porque... Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli e nós estamos aqui gravando um capítulo da Bíblia por dia. Se você está começando hoje, se você é novo no canal, não esquece de começar lá em Gênesis 1, porque nós já estamos aqui em Josué, capítulo 22, e tem muita coisa bonita que nós já gravamos, muita história para contar, um capítulo por dia, e o Senhor assim vai adicionando a nós cada dia o conhecimento dessa palavra. A palavra de Deus diz: fazei mal não conhecendo as Escrituras, são elas que testificam de mim. Então prossiga conhecendo ao Senhor, e se você é novo, não esquece de se inscrever, deixar um like. Obrigado a todos que já têm feito isso, que têm feito comentário, as minhas amigas, as minhas queridas, as minhas irmãs em Cristo. Obrigada a todos vocês que têm ajudado o nosso canal a se manter e assim nós podermos propagar essa palavra poderosa do Senhor. Aqui no capítulo de Josué 22, a gente vai ver uma despedida, ao mesmo tempo um agradecimento de Josué por conta das tribos que ajudaram, e as tribos que ficaram além do Jordão, que não atravessaram o Jordão, mas eles vão criar um problema e vão ter um probleminha para ser resolvido entre irmãos. Mas problema entre irmãos sempre acontecem, né? A gente sabe, quem é família sempre vai ter problema, mas a família sempre acaba se entendendo, não é verdade? Então Josué convoca as três tribos que iam viver do lado de lá do Jordão: a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Para quê? Para se despedirem, para elogiá-los, porque eles entraram na batalha com eles, embora eles não tiveram parte na terra para lá do Jordão, mas eles ajudaram as outras tribos a conquistar a sua terra, porque eles já haviam conquistado a deles. Eles decidiram ficar aquém do Jordão, o que não foi uma sábia decisão, como nós já falamos, mas eles decidiram fazer isso. Agradece por terem ido junto à batalha, guerrear pelas outras tribos, e agora eles podiam voltar em paz para sua casa, lembrando-os sempre que eles tinham que guardar fielmente os mandamentos do Senhor, não se apartar da sua palavra, não se apartar dos seus mandamentos, não se apartar do conhecimento dessa palavra, obedecê-lo em tudo, apegar-se a ele de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Os versículos 1 a 5 fala desse agradecimento e dessa orientação de Josué para que eles permanecessem firmes no Senhor. Também lhes diz para levarem todas as riquezas, tudo que eles tinham adquirido ou juntado, rebanho, prata, ouro, bronze, ferro, roupas, que dividissem tudo com os irmãos que tinham ficado lá. Versículo 6. Que bonito, né? É animador a gente ver como eles se preocupam uns com os outros. Essa é uma qualidade típica dos judeus. Você não vai conhecer judeu necessitado, judeu pobre, porque o judeu, ele se ajuda, eles são verdadeiramente unidos na questão do repartir o pão, repartir seus bens, ajudar o seu próximo, não deixar ninguém empobrecer. E isso é uma qualidade que a gente tinha que aprender com os judeus. Assim eles deixam Siló, na terra de Canaã, voltam para Gileade, que era a sua própria terra que havia sido dada por Moisés. Chegando lá, eles constroem um altar junto ao Jordão, versículo 10. E essa atitude deles não agradou os israelitas. Eles se reúnem, sabe para quê? Para guerrear contra eles. Versículo 12. Enviam Finéias a Gileade, no versículo 13, mais 10 líderes, um de cada tribo. Imagine, né? Que triste isso, ver um irmão lutando contra outro irmão, se desentendendo, porque por uma questão que eles não entenderam o propósito da construção daquele templo. Então eles entenderam que eles estavam sendo infiéis ao Senhor, porque eles achavam que só aquele que eles já haviam construído seria o verdadeiro local de adoração, o verdadeiro templo do Senhor. E eles não aceitaram a construção de um templo lá em Siló, versículo 15 a 18. Então eles dizem para eles irem morar junto com as outras tribos do outro lado do Jordão, que se apossassem de uma terra entre os que estavam em Siló, versículo 19. Então essa atitude também mostra a nobreza dos israelitas, oferecendo-lhe parte das suas terras para que não contaminassem aquela terra onde eles estavam, construindo outro templo, que não fosse o de Siló, versículos 17, 20. Lembram a eles como o Senhor os tirou, os ficou irado com Acã, porque Acã tomou
posse de uma capa babilônica que o Senhor tinha dito para eles não tocarem, e a ira caiu sobre a comunidade toda. Então o medo que essa desobediência dessas tribos trouxesse para Israel um mal muito maior, que fosse a ira do Senhor contra eles. Versículo 20. Então as tribos de Ruben, Gad e Meia de Manassés vão explicar o que eles fizeram. E eles vão dizer que não fizeram aquele tempo para oferecer sacrifícios ou ofertas de cereal, o que seria uma ofensa contra Deus. Era só um memorial. Um memorial para que os filhos soubessem dessa aliança deles com Israel, porque o Jordão os separava. E assim poderia acontecer que os seus descendentes deixassem de temer ao Senhor. Isso está explicado nos versículos 23, 24 e 25 desse capítulo. Então, a tribo de Gad, Ruben, Meia, a tribo de Manassés, eles explicam, não, a gente não está fazendo um templo para adoração, para fazer sacrifício, como já existe. Nós estamos fazendo para memorial, para lembrança de que nós estamos unidos, de que nós temos o mesmo Deus, para que os nossos filhos nunca se esqueçam de que nós servimos ao mesmo Senhor. Interessante notar, né, que quando eles vão iniciar a defesa deles, essas três tribos, elas vão se referir ao Senhor como El, que quer dizer o poderoso, Elohim, que quer dizer o majestoso, e Jeová, o Senhor. Poderoso, majestoso, o Senhor. El, Elohim, Jeová. Aleluia. Então essa quantidade de nomes citados pelas tribos mostra e comprova uma forte negação de que em qualquer momento, em que algum momento eles tivessem feito algum delito, eles confirmam a sua fidelidade, o seu amor, o seu respeito e a sua obediência ao Senhor. Então eles dizem que a maldição do Senhor podia recair sobre eles se eles tivessem feito qualquer coisa que fosse ofender ao Senhor. Versículo 23. Aquele altar construído era apenas um símbolo do relacionamento entre eles do lado de lá do Jordão e os outros que ficaram do lado de cá. Amém? Versículo 28. Quando Finéias ouve esses argumentos daquelas tribos e as explicações, ele se deu por satisfeito e ele aceitou as explicações como válidas. Versículo 30. Reafirmou que o Senhor realmente estava entre eles, que aquelas palavras os demoveram do intento inicial de lutar contra eles, de ir contra eles. Versículo 31. Como é bom, né? Quando a contenda, quando os mal entendidos na família, entre os irmãos, eles são resolvidos, eles são esclarecidos. Porque muitas vezes você entende mal a atitude do irmão. Você acha que ele fez para te agredir, você acha que ele fez para agredir o Senhor, que ele pecou. Às vezes até é verdade. Mas muitas vezes você precisa ouvir o outro lado. Você precisa sentar na mesa e conversar. Olha, irmão, aconteceu isso. Nós não estamos contentes com a sua atitude. Você pode nos explicar qual foi a sua motivação? Por que você agiu dessa maneira? Esse é o melhor jeito de resolver conflitos. Amém? Em versículo 33 diz: todo Israel se alegrou, porque depois de uma dissidência, de uma contenda entre irmãos, e isso fica resolvido, Israel se alegra, o povo de Deus se alegra, Deus se alegra quando os irmãos vivem em comunhão, em união, sem brigas e sem contendas, não se tendo falado mais em guerra contra Ruben e Gade. Acabou o problema, resolvido, esclarecido. Chamaram aquele monumento que foi erguido ao Senhor de altar do testemunho. Então não era um templo de adoração, não era templo de sacrifício, não era um templo para que eles fizessem cultos ao Senhor. Era apenas um memorial que foi chamado de altar do testemunho. Que sempre nós possamos, né? Que nós possamos dar bom testemunho entre os irmãos, que a nossa vida seja um altar de testemunho, de bom testemunho para Deus. Porque coisa terrível é você ter a sua vida usada para dar um mau testemunho contra o seu Deus, né? Que nós possamos sempre viver em paz, aliança, fidelidade entre nós, entre os irmãos e entre o nosso Deus. A palavra nos diz em Provérbios 6,16 que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Então, quais são as 6 coisas? Olhos altivos, altivez, o Senhor não gosta, língua mentirosa, mentira vem do diabo, mãos que derramam sangue, assassinos e sangue inocente, coração que maquina pensamentos maus, cuidado com o que você pensa, meu irmão,
pés que se apressam a correr para o mal, pés que gostam de estar sempre no meio de gente má ou de lugares que não são bons, testemunha falsa, que profere mentiras, ou seja, não testemunhe nunca falsamente, e a pior delas, que é a última, que é a sétima, que o Senhor abomina, aquele que semeia a contenda entre irmãos. Isso o Senhor não gosta, isso o Senhor abomina, isso o Senhor trata com muita seriedade, mais do que um assassinato, só para você ter uma ideia, mais do que um assassinato, ele abomina aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Então segura que isso é forte. Pior do que matar alguém, pior do que mentir, pior do que fazer o mal, é semear contenda. Que essa ideia sempre passe longe de nós, né? Que Deus nos ensine a nunca contender com nossos irmãos. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Josué capítulo 23. Vocês viram que eu estou conseguindo enxugar os capítulos, estou conseguindo ser rápida, porque eu sei que muitas vezes as pessoas não têm muito tempo e não gostam de ficar ouvindo muito tempo. Então eu tenho explicado rapidamente. Amanhã é o penúltimo capítulo de Josué, nós já estamos caminhando para o 24 e em nome de Jesus nós vamos terminar toda essa palavra muito em breve. Um abraço em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele guarde a sua casa, a sua família, a sua boca, seus pensamentos, seus pés, suas mãos, que Ele guarde você em todos os seus caminhos, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Um abraço, não esquece de deixar seu like. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.